Dando continuidade, né, nesse nosso segundo vídeo, agora que a gente já conheceu quais são as 5 linguagens, né, quais são as técnicas aí, né, para você se conhecer, nós vamos falar agora sobre 3 necessidades básicas, podemos assim dizer, né, que todo membro da família precisa sentir, né, todo membro da família ele precisa se sentir amado, pertencente e necessário, ok? Para isso, vamos começar então falando sobre o sentir-se amado. Aí vamos usar como referência o texto de Marcos, capítulo 12, 30 e 31, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. 31. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. A gente aqui falou bastante falamos sobre as 5 linguagens de amor e sobre estratégias nisso, né? Eu acho que não tem ninguém que seja mais estratégico do que Deus, né? Deus, ele é um estrategista, ele é muito esperto e ele cuida de nós com essa inteligência que ele tem. Então, a gente vê o amor como se tornar responsável, como aprender a cuidar do outro. Então, toda vez que a gente fala que a gente ama, que a gente gosta, quando a gente se une em matrimônio, é porque a gente se propõe a ter essa responsabilidade de cuidar do outro. Então, quando Deus fala para nós, amarmos Ele sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, né? É para que a gente tenha essa responsabilidade, para que a gente não troque Ele por nada, né? Então, o amor gera em nós essa ligação, essa responsabilidade. Isso nós temos que gerar nos nossos filhos. Primeiro, eles se sentem assim, né? Porque quando eles nascem, eles não amam, né? Eles só são amados, né? Eles são amados e assim eles descobrem o que é amor. Mas a gente tem que gerar isso neles, né? Que eles se sintam amados, que eles se sintam protegidos, que eles se sintam seguros e que eles assim também aprendam, né? Então, toda vez que a gente está ensinando o outro a amar, a gente está ensinando ele a cuidar, a gente está ensinando ele a ser responsável, né? A estar unido, a estar junto, a gastar tempo, a gastar a vida ali, né? Então, acho que é exatamente nesse sentido. Segundo tópico aqui é ser pertencente, né? Vamos usar como referência o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, né? Desde lá do início, na criação, Deus já disse que não é bom que o homem viva só, né? E por isso fez uma companheira para ele, fez Eva, né? E desde então, esse pertencimento de alguém para alguém é uma coisa que acompanha a humanidade, né? Você pode pegar desde todas as genealogias da Bíblia, né? Sempre aquele que era filho desse, que era filho dele, sempre existe essa linhagem, esse pertencimento, vamos chamar assim, essa referência, esse pertencimento de alguém para alguém, né? Nós mesmos usamos muito isso, né? Eu sou o Eduardo, esposo da Miriam, né? A Miriam, esposa do Eduardo, Luzão, né? Os filhos, ele é filho dele, né? Então a gente sempre tem essa referência, a gente faz parte de algo, né? De uma... Realmente você pertence a uma família, podemos chamar assim, né? Você é de algum lugar, né? Existe até a referência de Jesus mesmo, né? Que é o leão da tribo de Judá, né? Da descendência de Judá. Então, tudo isso segue sempre, você sempre tem, então, só para deixar claro, né? Você sempre tem essa referência de alguém, tá? Você pertence a alguma coisa, né? A alguma família. Então, o importante é que seus filhos também sintam, né? Essa referência, eu sou filho dele, eu sou filho dela, né? Ele pertence a uma família, pertence a alguém. Sim, que nos traz segurança, né? A gente saber que nós não estamos sozinhos, principalmente para criança. Mas esse pertencimento tem que ser assim, num âmbito geral também. Eu pertenço a essa casa, a essa família, a essa comunidade, né? Nós pertencemos a Deus, a criança tem que ter muita noção disso, né? Eu pertenço a um Criador, Ele me fez, eu pertenço a Ele, eu sou dele, né? E se sentir membro importante da família. Eu pertenço aqui eu tenho um lugar, eu tenho uma morada, eu tenho pessoas em quem eu posso confiar, que eu posso contar, né? Esse pertencimento gera em nós identidade, né? Diz quem nós somos, né? Os nossos pais, os nossos filhos fazem parte de quem nós somos também, né? E isso é importante.
E a terceira necessidade básica, a gente pode colocar como ser necessário. Então vamos ler lá em 1 Coríntios 12, do verso 21 ao 26, que diz assim: E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos em que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais nobres não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidando uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Que a gente lê esse texto, a gente sabe que está falando exatamente sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, né? Mas a gente vai traduzir aqui, trazendo para dentro da nossa casa, dos nossos filhos, né? A nossa família. Então o filho não pode dizer, porque eu não sou a mãe, eu não sou importante, eu não faço parte desse corpo. Né? Nem o marido dizer, porque eu não sou filho, eu não sou parte desse corpo. Então, dentro da casa, dentro da família, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua participação. Né? Todos são membros importantes e todos são membros úteis. Então, isso tem que ficar muito claro para as crianças. Às vezes a gente tem, assim, principalmente os pais, a mania de reclamar muito, né? De dizer que os filhos dão trabalho. A gente sabe que realmente dá educar, criar, né? Dá muito trabalho. Mas que eles ouçam da nossa boca coisas boas, né? Como eles são úteis, como eles são prazerosos, como eles são bem-vindos, para que eles se sintam membros da família de tal forma, na parte que a gente leu, né? Que se um membro padece, todos padecem juntos. Então a gente está falando de um corpo, né? De uma família. Então não tem como a gente ignorar se o filho está passando por um problema, por uma situação. Toda a família vai sofrer junto. Se a mãe está passando por uma situação, toda a família vai sofrer junto. Então, eles têm que ser ajustados a nós dessa forma para entender a importância que cada um tem, né? O que cada um significa, a parte que cada um tem no corpo, né? Então, todos são úteis. Então, a gente tem que passar para os nossos filhos essa noção de utilidade, né? Vocês são úteis. Então, para concluir, a gente vai usar uma referência de Mateus 3,17, que diz assim: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Né? Só para a gente entender, durante a celebração do mitzvah, né, que é a cerimônia judaica que celebra a maioridade dos meninos, uma dos ritos lá, né, vamos chamar assim, testifica a identidade do garoto, né, dizendo: Este é o meu filho, né, este é o meu filho que me dá alegria. Essa é uma tradição, né, judaica aí. E quando Jesus é batizado lá no Rio Jordão, por João Batista, né, quando o céu se abre e a voz de Deus diz para ele: Este é o meu filho amado, né, aqui me comprazo, que me dá alegria. Né? Então, é a testificação de Deus sobre o seu filho Jesus. Né? É aquilo que realmente gerou identidade de Jesus, né, como sendo o filho de Deus. Né? Uhum. Não foi à toa que Deus abriu os céus e falou aquilo. Não, ele falou para que a identidade de Jesus fosse firmada, né? Para este é o meu filho, né? E é isso que a gente tem que... E quando a gente vê essa situação, a gente consegue enxergar todas essas três necessidades, né? Que todo mundo tem, sendo ali esclarecidas na vida de Jesus Cristo, né? Então, a primeira coisa que Deus fala, né? Este é o meu filho amado. Então, ele está falando de pertencimento, né? Este aí pertence a mim, ele é meu filho. E ele é amado, em quem eu tenho alegria, né? Em quem eu me comprazo. Então, toda vez que a gente coloca elogios, a gente está dizendo que aquela pessoa tem alguma utilidade para nós, né? Que ela é útil de alguma forma. Então, Deus está mostrando ali, né? Essas três necessidades que nós temos. E quem faz isso com os nossos filhos somos nós, né? É a gente que faz isso. Enquanto eles não ouvem essa voz diretamente de Deus, enquanto eles não conhecem, eles conhecem através da nossa vida. Então, esse é o nosso papel, de falar para os nossos filhos: ó, vocês são os nossos filhos, vocês são amados, nós temos prazer em vocês, né? Vocês nos pertencem.
Isso gera neles identidade. Então, essa voz de Deus também tem que vir sobre a vida deles. Essa mesma voz tem que vir sobre as nossas vidas, né? É isso que a gente faz. Ouve essa voz de Deus, nós sabemos quem nós somos. Nele, né? É o Pai que diz quem nós somos. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós temos essa certeza. E a gente tem essa transparência para os nossos filhos, né? Quem vocês são, né? A quem vocês pertencem, né? Por que vocês são amados? Então, esse é o nosso papel, né? A nossa voz funciona como a voz de Deus sobre a vida dos nossos filhos. A gente tem que fazer a mesma coisa sobre eles. E o importante é que também frisar que não tem idade, né? Não é porque o filho é pequeno ou porque o filho é mais velho, né? Isso você não precisa fazer enquanto são pequenos. Você pode fazer a qualquer momento. Até depois de adulto, eu acho. Sim, claro. Acho que você pode fazer isso, vai ser importante. Pode mudar, pode mudar a história, pode realmente trazer, só vai trazer benefícios e bênçãos, né? Quando você, pai, abençoa o seu filho, né? Então, pratique isso, né? Tente, assim, abençoe o seu filho, traga ele, mostre para ele quem ele é, a identidade dele, né? Que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, né? Que tem família, né? Então, assim, acho que é isso que a gente tinha para falar para vocês, né? Uma das atividades que a gente vai deixar para vocês é um questionário simples, né? Já com gabarito. Gabarito assim, né? Só a tabela de referência para você conhecer qual é a sua linguagem de amor. Sim, para você identificar a sua linguagem de amor e das pessoas que moram com você, né? Sua esposa, seus filhos, né? Às vezes tem uma ou outra, principalmente se o filho for pequeno, né? Ele não vai responder por ele próprio, mas você consegue responder porque você conhece, né? As coisas que ele mais reclama, que ele mais gosta, dá pra gente ter uma noção, desde pequenininho, qual é a linguagem de amor, né? E assim, como a gente já falou aqui, né? A gente tem usado essas técnicas em casa, né? Mas assim, não pense na palavra fria técnica, na palavra da frieza da palavra técnica, né? Da mesma forma que a gente falou, para não, quando fala a palavra do amor, não ficar romantizando, né? A mesma coisa técnica, para você não ficar esfriando a palavra. Como se fosse, é só uma coisa que dá certo, né? Para a gente tem dado certo. Para nós tem dado certo até aqui e tem dado resultado. E esperamos que vocês também possam, se já não fazem, possam tentar fazer. Eu garanto que os resultados são bons. Sim, e tem um livro também, né? Tem um livro do Às vezes Bert você Chapman. não quer ler o livro inteiro, mas você descobre qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. Lê só isso, ele dá umas boas dicas de como amar essa pessoa, né? O que você pode fazer de prático para essa pessoa se sentir amada. Então ele dá vários exemplos, é legal, assim. Fica aí a dica de leitura, né? Então, gente, estamos aí, né, à disposição, né, para você que quiser conversar um pouco sobre isso. A gente pode marcar aí uma live, uma reunião aí via algum aplicativo aí de conversa e que a gente possa estar junto aí, ok? Foi muito bom. Esperamos que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Amém. Né? E fique com Deus. Deus abençoe você, a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Até uma próxima. Tchau, tchau.